dia, crianças! Tudo bem? Que bom que vocês estão bem. Olha só, hoje é segunda-feira e nós temos aula de arte. Vamos então pegar a nossa apostila de arte para a gente poder iniciar? Vamos lá? Então peguem lá a apostila de arte, olha só, a professora já está com a da professora, tá bom? E vamos iniciar lá na nossa página 72. Muito bem. Abriram lá? Então vamos analisar primeiro o que nós temos lá nessa página 72. Olha só. O que traz aqui nesta imagem, pessoal? O que vocês acham? É uma aldeia indígena, muito bem. Mas o que mais está mostrando aí? Olha, está mostrando o quê? Está representando a pintura corporal, não é? Está representando a dança, está se preparando para a guerra com seus para a caça com seus adornos. Está fazendo os utensílios, tem uma índia fazendo a comida. Olha só que legal! Então, nesta imagem está representando a manifestação artística do índio, não é? Porque o índio tem muita manifestação artística. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá? Então tá bom. Então hoje, Bandeirantes, dia 29 de junho, segunda-feira, nós vamos falar das culturas indígenas brasileiras, parte 1. Muito bem, então vamos lá com a prof. Vamos lá na página 74, olha só. Na nossa página 74, a professora vai ler um pouquinho para a gente poder iniciar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, acompanhe a leitura com a professora. Os indígenas são habitantes nativos das terras que hoje compõem nosso país. Há milhares de anos eles habitam o continente americano, do qual o Brasil faz parte. E tem papel fundamental na formação de nossa nacionalidade e de nossa cultura. Existem centenas de povos indígenas no Brasil, com modos de vida bastante diversos. As crenças, os rituais, os hábitos e a língua compõem a cultura de cada povo indígena brasileiro. As variadas culturas indígenas têm elementos que estão presentes na cultura brasileira, que ainda recebeu influências europeia e africana. Os povos indígenas apreciam a beleza e expressam-se por meio de danças, rituais, objetos, pinturas corporais e etc. Embora não tenham uma palavra significar arte, seu modo de viver é repleto de manifestações artísticas. Por esse motivo, a arte está presente no dia a dia das aldeias, no grafismo das pinturas, na forma dos utensílios domésticos, nas performances musicais, no desenho das casas e nos movimentos corporais dos rituais. Então, observem com riqueza de detalhes os ornamentos usados pelo homem do povo Xingu, retratado pela fotógrafa. Então, dá uma olhada lá. Analisem, então, a nossa imagem que nós temos. Olha quanta pena, quanta plumagem, quanta coisa linda, não é? Que eles usam. E vocês sabiam que várias palavras que nós usamos hoje têm origem indígena? Por exemplo, a mandioca, abacaxi, peteca, canoa, pipoca, entre outras. E vocês sabiam também que nós herdamos o hábito de tomar banho todos os dias dos índios?
Sim, e também descansar na rede também é um hábito que nós herdamos dos índios. Sim, e a tapioca, o tão famoso prato tapioca que os índios deixou para nós, né? Que nós herdamos esse hábito dos índios, tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho aqui nos slides da professora. Vocês viram que o nosso texto falou que existem vários povos indígenas no nosso Brasil? Sim, eles têm algumas diferenças, sabe? O jeito de se pintar, os seus adornos, as danças, rituais, então tem alguma diferença, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, a professora já trouxe uma imagem de início que a gente já consegue diferenciar os adornos de alguns, olha só, tá vendo? Olha que diferente um do outro. São de povos indígenas diferentes essa foto, sabe? Olha aqui os utensílios que eles usam. Olha quanta coisa linda, quanta cor diferente, formas diferentes, não é? Tem traçados diferentes nos utensílios deles. Eles são muito criativos, é tudo muito lindo, certo? Olha as danças, ó, aqui uma dança e aqui outra. Olha a diferença de uma para outra. É de povos diferentes, tá? A música, olha, uma expressão artística dos índios maravilhosa. E aqui tem alguns povos indígenas, então. Então aqui nós temos o Xingu, que é igual o da foto, lá da nossa apostila, que eles vivem lá no Mato Grosso, tá bom? Eles têm uma aldeia lá. Temos aqui o Ajapi, tá vendo? Olha que diferença também. Também é outro povo indígena aqui do nosso Brasil. Temos o Caduel, olha lá que diferente também, olha os adornos deles. Temos os xerentes, olha que legal, eles, as pinturas, os adornos, bem diferente, não é verdade? Os chavantes, olha que lindo essas plumagens, essas penas. Olha, vocês viram também que tem dentes no cordão deles? Muito legal, né? Então, esses são alguns povos indígenas que vivem no nosso Brasil. Vocês conseguiram notar a diferença deles? Assim, os adornos, as danças, e tem rituais, tem músicas diferentes. Então, a cultura indígena é muito extensa, tem diversas. Então, é muito legal, maravilhosa a cultura indígena. E a professora trouxe lá da nossa página 75, olhem lá. Prazer em conhecê-lo. Então, o que é esse? Esse é o Darcy Ribeiro. Ele se formou em antropologia. O que é isso, professora? É a ciência que estuda a origem do homem, sua evolução, seu desenvolvimento físico e psicológico, suas crenças, seus costumes. Então, estuda a origem do homem, tudo do homem, tá? E ele gostava muito dos povos indígenas. Ele foi um grande pesquisador dos povos indígenas. Ele foi porque ele já faleceu, tá? Por isso que a professora falou, ele foi. E vocês sabiam que ele ajudou a criar várias coisas? Ó, por exemplo, ele foi o diretor do Museu do Índio. Olha aqui o Museu do Índio. Lá no Rio de Janeiro. Sim, na cidade do Rio de Janeiro. Ele também ajudou a formar o Parque Indígena lá do Mato Grosso. O Parque Indígena do Xingu, que a gente viu lá, tá? Olha aqui o parque, como é que era. Como é que era não, como é que é, né? As casas, uma aldeia, por exemplo, né? Um Parque Indígena Xingu. Ele também ajudou a criar o Memorial da América Latina. Olha só, que é um museu de tipo de arte, sabe? Onde tem várias coisas sobre os índios.
E ele também ajudou a mudar uma lei educacional também. Olha quanta coisa Darcy Ribeiro fez para os índios, com os índios. Ele amava o povo indígena, tá bom? Olha só, continuando a nossa página 75, tem uma tarefinha que seria em grupo, olha, essa tarefinha aqui. Que seria em grupo, a gente iria montar um cartaz, mas por conta de tudo isso nós não podemos nos reunir, não é verdade? Mas nós vamos fazer o arte em casa. Eu quero que vocês pesquisem uma tribo indígena, pesquisem todos, escolham um povo indígena, tá bom? Escolham um deles, pegue uma fotografia deles. Escolha uma fotografia, eu quero essa fotografia. E eu quero que vocês representem essa fotografia por desenho. Lá no nosso espaço, da página 76, olha só. Tá bom? Agora, nós vamos ver um videozinho de algumas diferenças das danças, eles dançando para vocês entenderem melhor, tá bom? Conseguiram então perceber a diferença nas danças? Sim, né? Bem interessante as danças dos índios, né? Que legal! Então aqui está falando da nossa pesquisa e com base nessa foto que vocês vão escolher, eu quero o desenho então lá na página 76, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre grafismo indígena, está lá na nossa página 77, tá vendo? Vamos ler lá, acompanhe a leitura com a professora, tá bom? Os povos indígenas têm como costume transformar sua história e suas crenças em desenhos. Eles fazem isso para trazer beleza ao dia a dia. Para tanto, enfeitam os objetos de uso cotidiano e o próprio corpo com linhas, formas geométricas e outras formas inventadas. Os desenhos se repetem, criando um ritmo e estabelecendo um padrão gráfico, conhecido como grafismo. Isso! A pintura é feita com pigmentos naturais, por exemplo, urucum, genipapo, entre outros. E um graveto fino e flexível é usado como pincel. A forma de elaborar o grafismo varia de acordo com cada povo indígena. Para cada desenho criado, existe um significado, que em geral refere-se a elementos da natureza, animais, água, terra e a história daquele povo. Observe como os desenhos das pinturas corporais do povo Xingu representam linhas delicadas que criam padrões geométricos complexos. Olha lá então. Então está falando desta imagem que tem na nossa apostila. Sim, na nossa apostila. Dá uma olhadinha lá para vocês entenderem. Viu? Olha quanta forma geométrica bonita que tem, né? Então, vamos continuar aqui nos nossos slides. Olha aqui. Então, aqui a prof trouxe um exemplo de grafismo, tá? Então, vamos ver aqui. Então, essas são as plantas que eles usavam, entre outras, né? Que eles usam para fazer os desenhos. O urucum, a gente conhece bastante o urucum. Aqui tem
Muita gente chama de coloral, é o que dá origem à páprica que a gente usa na alimentação, sim. E ela tem uma cor vermelha, é avermelhado a cor para fazer os desenhos neles. E nós temos o genipapo, olha só. O genipapo já tem uma cor azul, é mais azulado, tá? E é essas duas frutas, esses dois frutos que eles usam para fazer a pintura corporal, entre outros, lógico, né? Mas esses são os principais, tá bom? Então vamos continuar. A professora trouxe algumas imagens de grafismo para vocês darem uma olhada. Aqui é o povo Xingu de novo, ó. Olha só, reparem aqui quantas formas geométricas, quantos traços tem neste desenho corporal. Olha só que bacana, tá vendo? Isso, olha só. Olha quanta forma diferente que tem no corpo no desenho. Olha aqui nas costas, olha. Triângulos, tem no rosto também. Tá vendo só que legal como eles se pintam usando o grafismo? Olha, muito bacana. A professora trouxe alguns sem estar pintado para vocês terem uma ideia de como que é então esse grafismo. Olha aqui estão usados bastante triângulos, losangos, linhas, não é? Olha quanta diversidade nós temos. Temos esse também, olha só, esse grafismo. Olha esse que interessante, quantas linhas diferentes, né? Sentidos diferentes da linha que eles usam. Olha esse para mim parece a palmeira ou um espinho de peixe, né? Também é pintura do grafismo indígena. Agora nós vamos assistir um videozinho para vocês verem como que eles representam a natureza nesses desenhos. É bem interessante, assistam lá. Enfeitar o corpo com desenhos e cores é uma prática muito comum entre os povos indígenas do Brasil. Dos mais de 240 povos indígenas no Brasil, muitos enfeitam o corpo com pinturas. Uma arte que embeleza e tem muitos significados dependendo da cultura de cada um desses povos. Ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens, a pintura corporal é normalmente feita pelas mulheres. As tintas utilizadas quase sempre vêm da natureza, de frutos como o urucum e o genipapo. Cada povo tem seu estilo de desenho e o seu modo de usar a pintura corporal. Para alguns povos, essa arte faz parte do dia a dia. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Geralmente, os traços não servem apenas de enfeite, mas para transmitir elementos da cultura de um povo. Dependendo do grupo indígena, os traços podem indicar mudanças na vida de uma pessoa ou a função que ela ocupa na sociedade. Alguns povos utilizam as pinturas como forma de se comunicar com espíritos ou seres mitológicos.
Katinaye, Saimumika Ime. Namida Katinaye, Saimumika Ime. Saimumika Kunde Kuatimunde, Kareta Iye Iye Viram só que legal que eles representam a natureza através dos desenhos? Muito interessante, não é? Nós vimos alguns animais lá representados então pelo grafismo, muito legal. Então agora nós vamos lá para a página 78. Olha só. Na página 78 traz alguns grafismos. Olha lá, indígenas. Viram? Lá temos linha, triângulo, losango, não é? Tem diversas formas geométricas e traços inventados pelos índios também. O que nós vamos fazer então agora? Eu quero que vocês se inspirem nas formas, linhas e cores usados pelos povos indígenas e criem um grafismo com padrões de linhas e formas geométricas. Então agora é a sua vez de criar um grafismo muito legal. Olha só, a professora quer que vocês façam uma folha separada, num sulfite separado. Aí eu quero que vocês usem bastante formas, se inspirem em tudo que a gente viu no vídeo, nas imagens. Eu tenho certeza que vai ficar lindo o trabalho de vocês. E sabe uma coisa? Eu queria que vocês enviassem para a professora, pelo WhatsApp da professora, no particular, ou pode mandar para a Marilete, não tem problema. Eu quero que vocês façam, então, uma folha separada bem lindo, que na próxima aula de arte, a professora vai iniciar mostrando o desenho de vocês, para cada amiguinho seu poder ver o desenho de vocês, o trabalho de vocês. O que vocês acham? Legal, né? Então, façam um sulfite separado e manda a foto para a prof. Só que vocês precisam mandar até quarta-feira, tá bom? Pode ser quarta-feira, tá? De manhã, à tarde, só não manda muito tarde, porque a professora vai montar a aula daí para vocês poderem ver, tá? Que a professora monta, grava e depois envia para vocês. Então, a professora precisa antes. Mas caprichem, mostrem que vocês são talentosos. Surpreenda a professora, eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa tarefa, tá bom? E nós vamos então poder conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Olha que legal, a professora vai poder ver o amigo de vocês, não é bacana? Olha só, muito legal, a professora vai amar então. Então não esqueçam de enviar até quarta, porque quem não enviar até quarta não tem como a professora mostrar. Tá bom? Porque a professora tem que gravar antes a aula, tá? Então é essa a nossa aula de arte, tá? Até amanhã. Um beijo da Prof. Karina e façam lá, eu estou ansiosa para poder ver a atividade de vocês. Tchau, tchau!